Olá, eu sou a Marielle Macedo da Silva, sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará, que se localiza no município de Fortaleza. E desde já quero falar que é um prazer participar pela segunda vez desse evento tão importante para a comunidade acadêmica, que é a 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Porto, Portugal. E hoje trouxemos para dialogar com vocês sobre o trabalho intitulado Patrimônio Cultural da População Negra, História, Memória e Arquitetura para o Ensino de Geografia Transdisciplinar. Esse trabalho foi feito em parceria com o professor geógrafo Rafael Ferreira da Silva, com a doutoranda em Educação Márcia Aparecida de Souza e com o professor titular da Universidade Federal do Ceará, professor Henrique Cunha Júnior. Nosso objetivo principal nesse trabalho foi analisar o estudo do patrimônio cultural da população negra como possibilidade para o ensino de geografia transdisciplinar. Tivemos como base, como método do nosso trabalho, a pesquisa da afrodescendência. Essa é uma pesquisa pensada, articulada pelo professor Henrique Cunha Júnior, que, em linhas gerais, ela visa que o pesquisador adentre os territórios negros e vislumbre a população negra, suas problemáticas sociais, seus artefatos culturais, suas sociabilidades. Nesse processo de visibilizar a população negra, os pesquisadores que também já fazem parte desse território, eles se conectam ao território e eles também se descobrem continuamente enquanto afrodescendentes. No processo da pesquisa afrodescendente, nós tivemos como base 2 procedimentos metodológicos, que foram a revisão de literatura, onde trouxemos autorias negras, principalmente autorias negras, para pensar o protagonismo social negro no Brasil, e também nos baseamos na iconografia, pela qual nós buscamos criticizar as fotografias, as imagens e a tentar descortinar o que a imagem tem como possibilidade de aprendizado para nós, pesquisadores, e também para os estudantes. E ainda nesse processo de escrita do nosso artigo, nós nos baseamos principalmente em 3 pontos principais. No primeiro ponto do nosso artigo, que vai ser apresentado pela professora Márcia Souza, a gente traz a dimensão do protagonismo social negro a partir do que a gente chama de colonização africana. E no segundo ponto, nós vamos trazer uma análise do patrimônio cultural negro a partir da arquitetura. E no terceiro ponto, nós vamos fazer uma reflexão sobre o ensino de geografia transdisciplinar e a arquitetura. Apesar de africanos e afrodescendentes, mesmo que forçadamente, terem povoado o Brasil e com sua capacidade de trabalho terem desempenhado desde as mais complexas atividades nos engenhos de cana-de-açúcar, perpassando pela mineração e chegando à realização de diversas atividades econômicas, de forma que tiveram contribuição decisiva para a formação do país. Ainda, na atualidade do século XXI, há uma invisibilidade em relação a essa contribuição. As histórias da participação social de africanos e afrodescendentes foram invisibilizadas e não aparecem nos livros didáticos, de forma que continua nos sendo negado o direito a conhecê-las e perceber os africanos e seus descendentes como sujeitos ativos da formação do país. No intuito de apresentar subsídios para essa reflexão, que a historiografia nega, é que convidamos para essa discussão o intelectual negro Manuel Raimundo Quirino. Ele, que expôs suas ideias contrárias às de seus contemporâneos racistas e produziu um discurso referente às reais e verdadeiras características e feitos da população negra, desconstruindo as ideias de inferioridade propagadas à época. Quirino analisou a história do Brasil para além da perspectiva eurocêntrica, sendo um dos primeiros brasileiros a detalhar, analisar e fazer injustiça às contribuições africanas ao Brasil. Na obra O Colono Preto, como fator da civilização brasileira, Quirino traz um conceito basilar para o entendimento da história sociológica brasileira, a saber, o da colonização como transferência de conhecimento imprescindíveis
para a formação de uma sociedade. E quem é que transferiu conhecimentos para o Brasil? Nesse contexto, compreende-se que foram os africanos e seus descendentes os reais colonizadores do Brasil, visto que esses trouxeram seus conhecimentos para o Brasil. Por quê? Eles apontam que os africanos já estavam aparelhados para o trabalho que se esperava aqui. Eles chegaram aqui e foram bons caçadores, marinheiros, extrator de sal, que era abundante em algumas regiões da África, mineradores, pastores, agricultores, mercadores de marfim. Ou seja, quando ocorreu o tráfico, os africanos já conheciam essa diversidade de trabalho e transferiram o conhecimento que já realizavam em África para o Brasil. E aqui realizaram todas essas atividades que requerem esses conhecimentos, eu acabei de citar, para colonizar o Brasil. Houve uma transferência de conhecimento. Os africanos e seus descendentes desenvolveram as atividades que moveram a economia do período colonial e também do imperial e republicano brasileiro. Sendo assim, de acordo com Querino, foi o colono preto que sustentou por século e sem desfalecimento a nobreza e a prosperidade do Brasil. Foi com o produto de seu trabalho que tivemos as instituições científicas, letras, artes, comércio, indústria, etc. Portanto, o protagonismo negro foi a mola propulsora da civilização brasileira. Seria difícil e talvez até impossível haver a colonização brasileira apenas com mão de obra europeia. Tanto mais iniciar essa. A saber que nas primeiras levas de portugueses chegados no Brasil, além dos serventuários da alta administração, os que vieram eram os degradados, ou seja, indivíduos viciosos e soldados de presídio. Os primeiros europeus que chegaram ao Brasil não vieram porque quiseram ou por terem alguma habilidade específica relacionada ao trabalho com colonização de uma nação. Pelo contrário, vieram devido a uma necessidade do Estado português que utilizava-se, à época, do degredo como prática punitiva para os cidadãos portugueses que tivessem transgredido alguma ou algumas de suas leis constituídas. Dessa forma, enviar os degredados para o Brasil tornou-se uma propícia estratégia da coroa portuguesa em livrar-se de seus indesejados e pôr em prática o projeto de invasão à América. Ainda sobre o degredo, Torres, 2013, na página 186, nos informa que foi uma política de transplante populacional extremamente dinâmica, pautada em um conceito racional de aproveitamento de condenados que convergiram-se em duas lógicas. A lógica da exclusão, que tornava imprescindível afastar os criminosos, e a lógica política e econômica, que propunha o aproveitamento desses nos ermos do Império. Outro apontamento que vale a pena se considerar, ainda sobre o europeu, enquanto colonizador, se relaciona à influência do clima. Sobre o clima, Querino aponta que os portugueses, recém-saídos de uma zona temperada, para se estabelecerem um clima ardente, diverso da metrópole, seriam incapazes de resistir ao rigor dos trópicos, de desbravar florestas e arrotear as terras, sem o concurso de um braço mais afeito à luta dessas regiões esbraseadas e combatidas pelo impaludismo devastador. A conceitualização da colonização africana é fundamental para a realização das nossas pesquisas, possibilitando a compreensão da história do Brasil singularizada em nossos lugares. Através dos conhecimentos africanos materializados no território brasileiro, se forjou um patrimônio cultural da população negra, que, por ser histórico, nos fala de memória, uma memória que é individual e também social. Patrimônio cultural, história e memória que estamos apresentando
nesse texto como elementos transdisciplinares incorporados a uma educação geográfica. Obrigada, professora Márcia Souza, por suas excelentes explicações. E agora nós trazemos para refletir os dois últimos pontos do nosso trabalho. O primeiro deles fala sobre o patrimônio cultural da população negra. Desde já afirmamos que para nós patrimônio cultural é todo artefato material e imaterial de uma sociedade, de uma população, de uma etnia. Entendemos que materialidade e imaterialidade são elementos intrínsecos, são elementos que não são indissociáveis. Por quê? Porque toda materialidade ela possui em si uma imaterialidade, que é o que a gente chama de essência social, enquanto que toda imaterialidade ela está de alguma forma ligada a uma determinada materialidade, a um determinado bem, algo que pode ser tocado. Nesse processo de entendimento do patrimônio cultural, com foco na população negra, nós temos como base o estudo da arquitetura. E para realizar um estudo mais empírico, nós adentramos um dos municípios localizados na região do Cariri cearense, que é o município do Crato. O Crato é um território visto como uma África viva, porque historicamente possui uma população significante de africanos e afrodescendentes, o que pode ser vislumbrado pelo seu patrimônio cultural, pela sua arquitetura, que é o que nós vamos falar sobre isso aqui, pelas suas manifestações culturais, pela música, pela dança, pela religiosidade, enfim. O Crato é uma África viva porque ele traz essa cultura ancestral marcada, materializada no seu espaço geográfico. A gente adentra o território cratense e tendo como foco o território rural, onde existe uma imensidade de patrimônios culturais arquitetônicos que nós julgamos enquanto afroarquiteturas. Por que afroarquiteturas? Porque entendemos a afroarquitetura como uma arquitetura que é fruto da mão de obra africana ou afrodescendente e também de técnicas, de tecnologias de matriz africana, que aqui foram sistematizadas em decorrência do escravismo criminoso. O território cratense, rural cratense, assim como o território urbano da cidade, de todos os municípios da região do Cariri, elas têm essa forte presença cultural africana e afrodescendente que pode ser vista nessas afroarquiteturas. E aí nós adentramos o território rural cratense e chegamos ao distrito de Santa Fé, que fica na zona rural do município. Um distrito, tipicamente zona rural, né? Está passando por um processo muito lento mesmo de urbanização. Em alguns pontos, ao andar pelo distrito, nós conseguimos vislumbrar essa questão da urbanidade, da ruralidade, tão presente no urbanismo africano. E nessa localidade existem alguns patrimônios arquitetônicos, afroarquitetônicos muito interessantes, e um deles é o que nós trazemos no texto, que é um casarão antigo, construído ainda na segunda metade do século XIX, e esse casarão possui significâncias arquitetônicas muito semelhantes ao que nós vislumbramos no território africano. Entendemos que há uma confluência de técnicas de técnicas africanas no local, como há em todo o território cratense, justamente porque houve uma confluência de pessoas que foram trazidas forçadamente do território africano, de vários lugares do território africano, para o Brasil. Então, são vários conhecimentos que são materializados nesse artefato cultural, e várias técnicas arquitetônicas, como o uso da pedra, como as plastibandas, como os elementos geométricos que são trazidos na fachada desse prédio, como também o trabalho com a madeira das portas e das janelas. Nós fazemos nesse trabalho uma análise apenas do exterior do prédio.
nós não adentramos o prédio. Então, acreditamos que ao adentrar o prédio, nós traríamos ainda muitos mais elementos para se pensar essa relação entre África, Brasil, Crato, Cariri e arquitetura. E aí, ao fazer essa análise sobre a arquitetura, sobre o patrimônio cultural da população negra, nós também falamos sobre as filosofias africanas que estão presentes também nos artefatos arquitetônicos, e nós trazemos para pensar uma das filosofias africanas, que é o Nitu, que é uma filosofia que é muito utilizada pelas populações bantus e que nos ajuda a pensar sobre o que é energia vital, que é uma energia divina, como essa energia circula no ambiente, no espaço, e como essa energia também está presente nos elementos arquitetônicos, nas arquiteturas, nas construções. Ligado ao Nitu estão várias outras dimensões filosóficas, e no texto nós citamos duas delas, que é o Muntu, que fala sobre a integralidade da pessoa humana, onde ela é formada pela mente, pelo corpo e também pela cultura e também pela palavra. E também a gente fala sobre o Ubuntu, que o Ubuntu vai nos falar sobre a comunidade, sobre a população, sobre as sociabilidades, enfim. Nós vamos fazer uma relação entre essas filosofias e a arquitetura, no sentido de entender como que o Nitu, relacionado ao Muntu e ao Bantu, eles forjam histórias e memórias que são memórias individuais e que são memórias sociais, que são memórias de uma sociedade, que são memórias de um povo. E aí, para finalizar o artigo, nós trazemos o terceiro ponto, que é a relação entre essa arquitetura, entre esse conhecimento presente na arquitetura, materializado e imaterializado na arquitetura, e sua relação com a geografia, com o conhecimento transdisciplinar. A geografia, ela é uma ciência que, por muito tempo, ela esteve arraigada sobretudo ao pensamento eurocêntrico de explicação da realidade, mas é uma ciência que tem uma relação muito íntima com a África, e é uma ciência muito necessária para que a gente possa compreender de fato como que a população ela adentrou os territórios, ela transformou os territórios. E aí nós utilizamos da geografia, da ciência geográfica, para entender essas marcas ancestrais presentes nos territórios, que no caso é a arquitetura. Mas nós vamos além da questão acadêmica e nós pensamos no fazer educativo dentro da escola, mas também dentro da academia, no sentido de utilizar a arquitetura para ensinar o nosso estudante, ensinar a nosso estudante um conhecimento que é transdisciplinar. Lembrando que quando pensamos em transdisciplinaridade, estamos falando necessariamente de um pensamento pan-africanista, que é um pensamento de ruptura com o pensamento eurocêntrico de explicação da realidade. E aí, nós afirmamos nesse artigo que na verdade, são apontamentos que trazemos nesse artigo, mas são apontamentos complexos, que são apontamentos para que nós possamos refletir sobre os nossos lugares e buscar entender a partir da geografia, a partir das geografias da vida, a partir das sociabilidades cotidianas, a partir do nosso patrimônio arquitetônico, do nosso patrimônio afroarquitetônico, a importância que os africanos e os afrodescendentes tiveram na formação social do Brasil e dos nossos lugares. E dizendo isso, nós nos despedimos e acreditamos que o nosso trabalho é um trabalho político de visibilização da população negra, das suas problemáticas sociais e da sua cultura, como falamos no começo desse vídeo. Muito obrigada a todos, a todas e a todos, e tenhamos um excelente evento.